Para você que já investiu ou pensa em investir em fundos imobiliários, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. O que nós vamos fazer aqui hoje é pegar os dividendos que o fundo imobiliário ele paga para a gente mensalmente e comparar isso com a valorização ou desvalorização da cota. E a minha ideia é a gente pegar alguns fundos imobiliários, aqueles que pagaram mais dividendos ao longo dos últimos 12 meses, e a gente comparar também a desvalorização ou valorização da cota. A gente começa após a vinheta. Então, para a gente pegar os fundos imobiliários que pagaram mais dividendos, a gente pode utilizar de algumas ferramentas. Tem alguns sites que te disponibilizam qual que é o dividend yield dos fundos imobiliários. Dividend yield é basicamente você pegar os dividendos dos últimos 12 meses e dividir isso pelo valor da cotação atual. Nisso você acha um percentual e aí você tem então a média dos dividendos dos últimos 12 meses. E para a gente conseguir achar quais são os fundos imobiliários que mais pagaram o dividend yield, a gente vai usar o site do Status Invest. Então acompanha aqui comigo. Quando a gente acessa o site do Status Invest, a gente tem aqui FIs em buscas avançadas. Aqui no dividendo, o dividend yield ele está logo no primeiro quadrinho aqui. Eu não gosto de colocar o máximo aqui no dividend yield, porque geralmente vem algumas distorções, então eu vou colocar aqui um valor menor que 20, apenas para eliminar os extremos. E um outro filtro que eu vou colocar aqui é ter um patrimônio de pelo menos R$ 1 milhão. Vou colocar buscar. Ele já me listou todos os ativos, vou clicar aqui no botão de download. Ele me deu a lista de todos os fundos imobiliários, a coluna que a gente quer mexer é o dividend yield, que é essa daqui. Vou pedir para ele listar aqui para a gente do maior para o menor. Aqui nós vemos alguns fundos imobiliários. E uma segunda informação que eu acho interessante é essa liquidez média diária. A gente quer evitar a compra de algum fundo imobiliário que não tenha liquidez. Isso significa que quando eu comprar, eu quero ter certeza que eu vou conseguir fazer uma venda. Então eu vou fazer um filtro aqui também para filtrar tudo que tem liquidez diária maior que 100 mil. E aqui a gente fica ainda com 200 papéis. E agora eu vou fazer uma simplificação. Esse dividend yield aqui, ele não está em percentual, então eu divido por 100 apenas para transformar isso aqui em um percentual. E se eu quiser calcular o dividendo mensal, vou basicamente dividir essa informação por 12. Apenas pegar o percentual do dividend yield dividir por 12 é uma simplificação que eu estou fazendo apenas para a gente poder fazer uma comparação, porque a minha ideia aqui é pegar a cotação de janeiro de 23 e comparar isso com os dividendos. Como esse dividend yield ele está nos últimos 12 meses, e janeiro de 23 até quando eu estou gravando esse vídeo, que é finalzinho de maio, nós temos 17 meses. Para a gente ter a mesma base de comparação, eu precisaria saber qual seriam os dividendos nos últimos 17 meses. Então, vou colocar aqui quantidade de meses. Como eu coloquei, são 17. Se eu quero conhecer qual são os dividendos dos últimos 17 meses, eu vou simplesmente fazer uma multiplicação e multiplicar e transformar isso aqui em percentual. Novamente, a gente está fazendo uma simplificação, é como se eu estivesse falando que todos os meses esse fundo pagou 1,47% ao mês, e na verdade não é bem assim, tem uma pequena oscilação de um mês para o outro, e eu estou simplificando também que 17 meses teve exatamente esse dividendo mensal fixo. Então, é uma simplificação, mas para a gente poder chegar no cálculo. E agora eu preciso trazer aqui a cotação de janeiro de 23. Eu já preparei aqui anteriormente, em que eu entrei lá na minha plataforma, baixei os dados históricos de vários fundos imobiliários e eu vou trazer aqui na sequência para gente nessa tabela. Quando eu trouxe a cotação para cá, alguns papéis eu não encontrei, eu vou tirar tudo que é zero aqui dessa coluna, e a gente tem aqui 74 papéis ainda sobrando. E aqui a gente vai medir na sequência a variação de janeiro de 23 até a data de hoje, que é esse preço aqui na coluna C. E basicamente eu tenho que pegar o valor de janeiro, dividir pelo preço e subtrair menos 1 para a gente entender quanto teve de variação percentual. E esses ativos que têm uma variação acima de 100%, tem alguma coisa aqui por trás desse papel, provavelmente algum desmembramento. Então eu vou retirar eles da nossa análise. Então veja bem, esse primeiro papel aqui, que é o CAC 11, ele me pagou uma média de 23,6% nos últimos 17 meses. E a cota dele variou muito pouco, 0,2%. Já esse segundo aqui, ele também pagou 23% nos últimos 17 meses e teve uma variação
positiva, 24. Mas aqui abaixo a gente também teve esses dois aqui que pagaram na casa de 20%, variações na casa de 10%, e um aqui é o HTMX11, que ele, apesar de pagar 21%, ele desvalorizou 39%. Se a gente pega uma coluna aqui final e chama de resultado, a gente vai fazer uma soma direta dos dividendos mais essa variação. Vai saber que no final das contas, quem comprou, quanto que ele teve de ganho ou de perda. Então, de 72 papéis, a gente vê aqui esse resultado. Vamos testar fazer uma análise mais estatística dessa informação. Vou colocar um arredondar para cima em 2 casas decimais para ficar mais simples. Então aqui vocês acompanham comigo uma tabelinha em que a gente classificou esse resultado, que é a soma da variação mais os dividendos dos últimos 17 meses, ou seja, de janeiro de 23 até maio de 24. E a gente vê aqui então que alguns fundos eles tiveram um resultado negativo. Se eu pego aqui o acumulado, ou seja, 18% do total dos meus fundos, que deram 72 aqui, eles tiveram um rendimento negativo. Na verdade, 22% teve um rendimento negativo. Agora seria interessante a gente saber qual que foi a taxa Selic, que é a comparação à renda fixa, quanto que ela rendeu de janeiro de 23 até maio de 24. Eu vou pegar o Profit aqui, ele consegue me dar qual que são as variações da Selic. Vou clicar aqui em exportar e copiar para o Excel. Se eu somar a minha variação aqui de janeiro de 23 até abril, tem um mês aqui de diferença basicamente, ele está me dizendo que a Selic foi na casa de 15,8. Então vamos voltar na nossa planilha e ver todos os fundos imobiliários que renderam até 15,8. Seria essa linha aqui. Então a gente verifica que 70% desses fundos imobiliários, eles renderam menos que a Selic. Então a gente tem um seleto grupo aqui, que seria esses aqui embaixo, que eles conseguiram render mais que a Selic. E por que dessa comparação? Se você está correndo um risco maior, indo para a renda variável, investindo em fundo imobiliário, a gente entende que você está buscando melhores rendimentos, correndo mais riscos, então você teria que ter rendimento maior. E aqui a gente vê então que em 70% dos casos você teria uma chance de não ter esse rendimento maior do que uma renda fixa. Essa análise ela é interessante porque as pessoas que estão procurando fundo imobiliário estão querendo investir para ter o melhor rendimento. E a gente vê aqui que, pegando uma base histórica de 17 meses, 70% dos casos, os fundos eles ficaram menor do que a renda fixa. Então fica aqui essa reflexão aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like que nos ajuda bastante e nos vemos numa próxima.